Oi gente, tudo bem? Como vocês estão? Demorei para aparecer aqui no canal, mas a gente decidiu que vai começar a fazer novos vídeos porque esse ano vem muita coisa importante e interessante. Bom, como vocês já sabem, nós estamos noivos, graças a Deus. E antes de tudo, se vocês ouvirem algum vozes por aqui, porque a gente tá no terraço e tem duas escolas aqui, então tipo, as crianças vão passar, então vai ter grito, mas prometo que eu corto essas partes. Bom, como vocês sabem, a gente já tá noivo desde 2020 e chegou, graças a Deus, o ano do nosso casamento. E a gente vai casar e agora virá uma série de vídeos muito interessantes e muito importantes e que a gente quer deixar guardado para depois do casamento a gente for olhando e for lembrando desses momentos. Mas antes de começarmos o vídeo, eu quero muito que vocês deixem um like, se inscrevam no canal que vai vir muito vídeo legal, muita coisa boa. E comentem o que vocês acham e o que vocês querem ver por aqui. Bom, o primeiro vídeo hoje vai ser a nossa história, um pouco da nossa história. Como tudo aconteceu um pouco com a gente, tá? Desde antes do namoro até depois. E eu espero muito que vocês gostem do vídeo. E é isso, vamos lá! Então, vamos começar. Para vocês entenderem um pouco da nossa história, primeiro vocês precisam entender como foi antes da gente começar a namorar. Evandro está calado, mas ele vai falar, eu prometo. E para explicar como é que a gente se conheceu e etc., a gente precisa voltar muito, bastante tempo para poder falar disso. E a gente se conheceu, eu tinha 13 anos. Eu não lembro se foi 2013 ou 2014. Mas foi por aí, foi numa cruzada à noite. E eu lembro que eu olhei pra Evandro, que eu gostei dele. Mas ele não gostou de mim, principalmente porque eu era muito pequena. Evandro nasceu em 95 e eu em 2000. Então vejam aí, 5 anos de diferença. Então ele obviamente não gostou de mim, mas que é totalmente compreensível. E aí a gente se conheceu nessa cruzada e eu gostei dele e a gente se tornou amigo. A gente foi conversando e a gente sempre conversava, mas nada que pudesse se tornar um relacionamento. Ele até algumas vezes quis, tipo, vamos sair, vamos conversar, mas eu nunca ia. Sempre dizia ele, não vou não. Mas aí a gente foi conversando e a gente sempre se via na igreja, que antes a igreja dele era a igreja Polo, da minha área. Então a gente sempre se via porque os cultos sempre eram lá. Mas a gente nunca teve muito o objetivo de ficar junto. Ele teve, eu não, mas ele teve. E aí passou um tempo, em 2018, eu estava trabalhando como aprendiz. E aí eu fiz o Enem para entrar na faculdade em 2018. E eu tava muito na esperança de conseguir fazer meu curso, né? E eu tava orando muito a Deus, eu ia pra consagração, eu ia pra vigília. Eu buscava muito por esse objetivo. E quando foi num dos cultos à noite, eu orando, aí uma menina foi dar o testemunho dela. E aí ela disse que Deus... a sombra que você está vendo aqui é da minha mãe, que entrou agora. Minha sombra linda. E aí ela deu o testemunho dela que ela estava em busca do casamento, do curso dela, que ela fazia um curso de auxiliar bucal. E aí ela queria alguém também. E aí ela contou o testemunho dela e falou assim, quando Deus me deu, foi muito rápido. Eu conheci ele rápido, a gente noivou rápido e casamos rápido. E hoje em dia ela já tá com filho, são felizes, estão morando em outro lugar. Mas eu lembro que naquele momento, depois de muito buscar, eu sabia que o resultado ia sair na outra semana da faculdade. Ou na próxima, porque demorou pra sair. Mas eu falei com Deus, eu disse, Senhor, e eu? Quando é que vai vir a pessoa que vai estar do meu lado? Quando é que eu vou conquistar minha faculdade? Se eu vou conquistar minha faculdade? E as bênçãos pra mim, quando é que elas virão? Óbvio que a gente não pode indagar a Deus. Só que às vezes a gente tem que entender o que é que Ele quer pra vida da gente.
Então a gente tem que perguntar a Deus quando vai ser, como Ele quer que seja, porque a gente não vai entender. Obviamente que se Ele me disser hoje que vai me dar algo que eu não estou esperando e que Ele não me disse o que é, eu vou ficar esperando e pode vir de várias maneiras diferentes, pode ser coisas totalmente diferentes. E foi isso que aconteceu. E aí quando ela orou, quando ela agradeceu que ela saiu do púlpito, o irmão foi trazer a palavra. E na hora que ele... Antigo dirigente da campanha. Isso, era o antigo dirigente da campanha. E no momento que ele não subiu no púlpito, mas ele foi para o púlpito, porque como era oração para a mocidade, o púlpito ficava embaixo. E aí ele foi para o púlpito, Deus tomou ele, e no momento que Deus tomou ele virou para mim e apontou para mim e disse, por que tanta inquietação? Deus tinha prometido para mim 2 vezes que ia abrir a porta da minha faculdade. E eu sabia que ele ia abrir a porta da minha faculdade, mas eu ainda ficava me perguntando como ia ser, porque eu não tinha passado na chamada regular. Eu estava na lista de espera. E ele tinha me dito que ia abrir a porta da faculdade a primeira vez, e a segunda ele disse que ia colocar a jovem sentada atrás de um birô sendo chamada de doutora. E aí, quando ele falou isso foi num simpósio, foi no pré-congresso, eu não me lembro. E ele disse assim, tá ouvindo o Loteamento Nazaré, que é a congregação que eu faço parte. E naquele momento eu recebi. E aí, numa vigília, Deus falou a mesma coisa, que abrir porta de faculdade. E quando foi nessa sexta-feira que o Senhor falou, ele disse, por que tanta inquietação? Por que tanta indagação? Eu não disse que ia abrir a porta, então eu vou abrir. Que era a porta da faculdade. E aí ele falou assim, eu vou te dar tudo o que foi dito aqui. E vai ser muito rápido. Meu Deus, tudo que a menina tinha agradecido, o trabalho, o curso, a pessoa, Deus disse que ia me dar. E aí eu recebi, óbvio, e passou. Chegou no domingo à noite, eu tava no culto, e essa pessoa apareceu. Assim, pra vocês entenderem assim, é porque a congregação dele é longe da minha. Era o mesmo polo, só que é longe. Então, ele não costumava vir sempre para a minha igreja. E aí, ele foi, e quando ele chegou, né, aí eu olhei assim. Aí minha mãe disse que olhou assim para ele quando ele chegou, e ela disse assim, o que é que esse homem veio buscar aqui? Mal sabia ela que ele tinha ido me buscar lá. E aí... o irmão foi apresentar ele, e quando ele apresentou ele disse que ele era de outra congregação. Aí eu lembro que na hora eu olhei assim pra ele e fiquei tipo, pra ver se ele entendia que eu tava perguntando como assim, ele errou a tua congregação. Eu não sabia que naquele tempo ele tava em outra congregação. E aí acabou o culto, eu só tinha olhado pra ele naquele momento. Eu fui embora, minha mãe disse no culto quando acabou, vamos embora logo, vamos. E aí engraçado, né, que quando acabou o culto, eu fui procurar ela não estava mais. E eu disse pra mim mesmo, ela vai ser minha namorada. E aí foi que dali mesmo aconteceu. E aí quando chegou em casa, ele me chamou no Facebook, não foi? No Facebook, a gente conversou, ficou conversando. Aí conversou por um tempo, ele acompanhou quando eu entrei na faculdade, porque a gente estava conversando. Ele acompanhou quando eu pedi demissão, porque a gente estava conversando no celular. Em ligação, eu lembro que eu saí lá de Piedade, do Pina, né, que era onde eu trabalhava. Eu saí lá do Pina e fui até a parada conversando com ele. Aí peguei o ônibus conversando com ele, desci no ônibus, fui lá na empresa, peguei os papéis e falando com ele. Então ele acompanhou assim, ele estava comigo nesse momento todo. E aí passou, a gente conversando, a gente falando, e aí a gente saiu uma primeira vez, a gente foi para o cinema, não foi? Sim. E aí a gente assistiu um filme. Super Marvel, isso aí. Miss Marvel, não? É a heroína da Marvel. E aí a gente foi assistir, e aí eu disse a ele assim, ele fez assim, não, vamos sair como amigos. Eu disse a ele, então vai ser como amigos. Não quero beijo, não quero abraço, a gente vai sair como amigo, a gente vai conversar, a gente vai se conhecer melhor, porque de 2013 para 2018, 2019, né, que já era 2019, né? 2019. Já era 2019, foi bastante tempo assim, então a gente se conhecia, mas não tanto que era necessário, sabe? E aí a gente conversou muito durante a noite, conversou muito mesmo.
A gente terminou o filme, a gente foi pra a varanda do shopping e conversou bastante. E aí a gente saiu essa primeira vez, saímos a segunda, que foi com um casal de amigo casal de amigo dele. E a gente também conversou bastante. Na terceira vez, a gente foi pra uma pizzaria e foi lá onde ele me pediu namoro. Amor, a segunda vez que a gente saiu não foi pra casa de amigo meu, não. Foi pra corrida e Natália. A gente foi pro Oba-Oba. Isso, então, a gente saiu com eles. Ah, sim, entendi. Aí a gente saiu com eles e na terceira ele me pediu namoro. E agora, da parte de namoro, ele que vai falar. Ah, sim, da parte do namoro foi bem interessante. Quando eu convidei ela, né, pra sair comigo, e assim foi uma surpresa pra ela, né? Que acredito que ela também não imaginava que eu não tinha falado nada. Eu não tinha falado, não foi? Do quê? Que pedido namoro, não tinha falado pelo WhatsApp. Eu não tinha. suspeitava. Um dia quando eu levei ela, a gente foi pro Parque Burger, aqui de Camaragibe. É bem conhecido. Chegando lá, eu peço ela em namoro, né? Aí a gente faz os pedidos das nossas coisas, né? Pra poder saborear, né? As coisas lá do restaurante, muito bom. Mas eu fiquei um pouco até sorrindo no momento. Quando ela disse assim, pronto, você já pediu namoro, agora tem que ir na casa da minha mãe. Eu falei pra cara dela, certo. Vamos lá. Eu chego na casa da mãe dela, as pernas começam a tremer, começa a suar frio. Aí a mãe dela bota o olhão pro meu lado. Aí diz, meu filho, eu aceito. Mas eu digo que eu tremi naquele dia, mas não foi tremer por medo não, mas só foi só pela cara que a irmã fez pro meu lado, que foi muito engraçado. Depois de 15 dias a gente foi falar com o pai dela, também ficou feliz pelo relacionamento que a gente tinha feito esse elo e foi muito bom, né? E entrar na família, eu sempre costumo dizer a ela que quando a gente pega um relacionamento, a gente não só entra no relacionamento por ela, a gente entra no relacionamento com a família, porque a família dela deve ser respeitada, deve ser reverenciada também, então isso aí deve ter um grande respeito. E após o noivado, você noiva também com a família também, e casa-se também com a família também, porque é um elo que se faz. Então isso é muito importante. Existem pessoas que acham que casa-se só com a esposa e esquece da família, não. Se engloba tudo. Então isso eu sempre trouxe desde o começo e vou até o final com isso. Então são coisas muito importantes que muitos aprendam e entendam que eu sempre aprendi dessa forma, com lideranças que passaram por mim. E fui escolhido dessa forma, então é muito importante. Sim, interessante que no início do relacionamento, a gente começou a namorar, ela queria já botar já aliança, né? Aí foi uma pressãozinha, aí eu falei, tá certo, ela me chamou para ir no Bairro Novo. Aí a gente veio pro Bairro Novo, que é um bairro aqui bem conhecido na cidade da gente. É tipo um centro comercial daqui da cidade. Aí chegando lá, ela compra 2 alianças, bota, não sei se foi no bolso, se foi dentro de uma caixinha, não me recordo bem, mas parece que foi isso mesmo. Aí lá vem ela feliz da vida, com esse rostinho dela bonito, né, sorrindo. Aí olha, o que que tu tem, mãe, tá toda feliz? Aí ela abre tua mão, fecha teu olho, e quando abrir a mão era a aliança. Aí é ao contrário. Em vez de dar ela, que me deu, tá certo, eu agradeço, bota aí no dedo, vamos. Aí, no passar do tempo, aí ela fez, olha, mano, a gente tem um objetivo. Aí eu fiz assim, ok, mulher, a gente tem que noivar, eu disse, mas noivar, 3 meses de relacionamento. Ô menina, tu não é muito adiantada não. Aí ela fez, mas tem que noivar desse lado, meu filho, veja só. Eu tô te conhecendo ainda, apesar que já faz tempo que eu te conheço, mas relacionamento está começando agora. Ele não tem entendido o que eu queria dizer com aquilo. Isso, perfeitamente. Aí eu falei, tem um porém, posso dizer? Pode. Pronto, a gente noiva em 2020. Aí ela fez, tá certo, então vamos começar a se planejar. E nesse planejamento que a gente teve, todo mês a gente
organizava as coisas, fazendo a correria de fornecedor de uma coisa de outra. Eu não sei o que, que essa mulher tem, parece que ela tem uma magia, não sei, como ela faz coisa tudo acontecer. Eu não entendo não, mas ela sabe. Eu digo uma coisa, ela de repente aparece e tá tudo prontinho. Aí a gente preocupado com as coisas, né? E Deus ele foi suprindo todas as necessidades que a gente tinha. E nesse planejamento que tivemos, a gente tinha pouco recurso, né? Que só eu trabalhava. Mas eu disse, confia em Deus que vai dar tudo certo. Amém, vamos fazendo. Aí nesse tempo a gente começou a comprar umas coisas pequenas e ia tudo certo. Só que depois aí começaram a vir as coisas grandes, né? Uma grande preocupação da gente, não foi bolo, não foi decoração. Não foi isso. Isso aí foi coisas que a gente conseguiu contratar. Só que, Eu vou deixar as fotinhas do levado passando por aí, pra vocês verem como foi muito. só que uma preocupação que me deu foi o espaço. A gente procurou espaço em todo canto, procurou. Aí nessa época a gente tinha falado com o irmão da igreja. Estava vivendo a época da pandemia, ainda estava triste nessa época. O surto estava muito alto. Então as festas foram canceladas, eventos foram cancelados. Para vocês terem noção, o Levado ia ser em agosto e a gente teve que transferir para dezembro por causa da pandemia que estava não estava subindo e descendo o pico, né? Isso. Mas naquele momento estava já mais alto. Aí, só para vocês terem uma noção, assim, porque foi trabalhoso essa parte do espaço. Aí acontece que nós falamos com o irmão disse, não, tá certo, a gente faz. Quando for chegando mais próximo, o irmão disse, olha, Kelly, tem uma notícia ruim para lhe contar. Eu disse, que irmão? O que vier, irmão, a gente entende que isso é Deus. Aí ele disse, olha, o espaço não pode ser liberado, porque o pico da pandemia subiu. Então, não vai dar para fazer tudo bem, irmão, não se preocupe. Era dentro de um condomínio e não era correto ele fazer e nem os condôminos concordavam com festas serem feitas no período da pandemia. Então não dava para ser lá. Só que nisso tudo a gente já estava organizado, tipo, era para ser em agosto, em janeiro a gente já estava assim, com tudo certo, tudo encaminhado para ser lá. Então isso foi uma preocupação muito grande para os dois. Aí nesse tempo também, quando foi o espaço, a gente não tinha achado um local certo. Aí me veio o coração. E eu disse, ô Micael, eu vou te dizer uma coisa, que eu acredito que tem um espaço e tem um local já certo. Eu disse, qual? Observaste bem na rua da tua casa? Ela fez aonde? Lá na esquina. Ela disse, lembro. Aí eu fiz, quanto deve o seu espaço? O espaço estava bem acima do preço. Aí Deus tocou no coração da mulher, baixou o preço. Eu disse, Micael, eu não estou com dinheiro. E ela disse, não, Deus vai providenciar tudo. Aí eu disse, tu tem muita fé, você costuma sempre dizer isso a ela. Aí ela fez assim, vai dar tudo certo, vai conseguir. Aí eu disse, tá certo, vamos. Aí foi passando os dias, né? Deus começou a tocar nos corações. Aí Deus toca no coração de um jovem lá da igreja lá, Marcos. Esse jovem aí é uma bênção e a gente gosta muito dele. E nisso ele fez, olha Micael, eu tenho um valor X e esse valor eu vou te repassar. E Micael disse, não precisa, não se apegue com isso não se preocupe. Ele disse, é de coração que eu estou querendo lhe dar. Aí ela fez assim, amém. Aí ele disse, quanto foi? Aí ela pegou e disse o valor. Aí ele pegou o dinheiro, não sei se já existia Pix nessa época, não existia. Não. Ele transferiu o dinheiro para o cartão. Aí Micael foi, tirou o dinheiro e pagou. Aí a mulher tinha cobrado um valor acima, aí ela pegou e disse, não, mas eu vou cobrar um valor menos. Eu acho que ele tinha trazido dinheiro vivo, eu acho. Ah, tinha trazido foi isso, recordação. É porque assim, o espaço tem ar-condicionado. E aí ela disse, com ar-condicionado fica X e sem ar-condicionado fica Y. E como a gente não tinha, e tipo, estava no meio da pandemia, a gente fez, não, a gente não vai colocar com ar-condicionado por causa do espaço. Ela disse, mas como eu conheço a sua família e tal, eu deixo por um valor X. Aí deixou por esse valor e foi o que a gente fechou, né? Que era o menor valor. Interessante também que a gente, voltando à parte de refrigerante, a gente ficou super preocupado. E eu disse, Micael, meu Deus do céu, estou sem dinheiro também para refrigerante. Só foi a gente falar que o céu se abriu.
veio, foi refrigerante, ficou entupida a geladeira. Ficou uma coisa linda. E a gente ficou muito feliz. E no dia que a gente começou a programar as coisas do noivado mesmo, a receber os fornecedores, veio um irmão de um lado e outro, mandou dinheiro que precisasse, me falasse. E a gente ficou olhando assim, meu Deus do céu, a gente sem dinheiro, Deus mandando dinheiro de um lado e outro. No final a gente recebeu uma quantia boa. E isso marcou muito a gente. E muitos presentes, né? Vou colocar a foto aqui da gente com os presentes também pra Muitos vocês verem. presentes. E assim, eu posso dizer com toda certeza, muitas pessoas não acreditaram. E nem sequer, nem imaginavam que ia ser desse jeito. Lembro que, eu não vou citar nome, vou dizer quem é, nem quem foi, e falou assim, disse, eu pensava que ia ser uma coisa tão simples, ia chegar lá e ia só ter só um bolinho em cima da mesa, e ia fazer a cerimônia pronto, anel no dedo. Quando eu cheguei, abri meu olho, quando eu vi aquilo, aí eu fiquei espantada. Aí eu disse, é pra você ver, que quando as coisas são pequenas, as coisas são diferentes. E Deus é Deus de surpresa. E o interessante é que a gente nunca ficou tocando trombeta, dizendo para um e outro, espalhando, a gente sempre fez com isso secreto. Quando foi faltando um mês para o noivado da gente, a gente começou a dar os convites. E quando foi um dia, como eu disse antes, né, algumas pessoas que viram se espantaram. Aí você vê, toma um segredo, tudo que você for fazer, fica em silêncio, no momento certo você fala. Não precisa estar falando, comentando, espalhando. Então isso aí é uma coisa que a gente leva muito para si. Então é muito, muito lindo. E assim, é questões que a gente observa em Deus, né? Porque até a nossa aliança foi um mistério de Deus. Porque a gente não tinha, e na loja estava cobrando mais de 1.500 com 1 grama a cada. E aí Deus usou a minha mãe e foi um mistério muito grande de Deus. Só sei que no final a gente só pagou 500, não foi? Foi. Que foi só pela mão de obra. Foi. Graças a Deus. E aí, né, quando a gente noivou, começou o período que eu digo para Evandro, que é o período de aprofundamento de aprendizagem. É mesmo. Porque a gente precisa se conhecer. Porque eu disse a ele, se a gente tá noivando, a gente tá dizendo para o mundo, para todo mundo, que a gente vai casar. Então, a gente procurou se conhecer, a gente a cada dia evolui, independente das coisas, porque em qualquer relacionamento normal a gente tem briga, a gente aprende, a gente discute, a gente às vezes tem conflitos porque ele é uma pessoa diferente e eu penso de um jeito, ele pensa de outro. Então, sempre tem isso. E desde 2020, já estamos em 2023, a gente vem procurando aprender, a gente vem procurando evoluir. E agora, né, estamos nos preparando para o casamento. Estamos no dia 22 de março de 2023. O casamento é 28 de outubro de 2023. E estamos começando a correr com isso desde agosto. E a gente não tinha dito pra ninguém. A gente só começou a dizer em janeiro, porque foi necessário, porque a gente teve que dizer. Mas... Por conta que nesse final de ano vai haver, né, festividade das igrejas. Para a gente não perder o nossa data, tivemos que falar com o nosso líder. Isso. E assim, o nosso líder é bem compreensível, uma pessoa que a gente gosta muito, o presbítero Edivan. A gente tem ele como um exemplo pra gente. E aí a gente vem já fazendo, no noivado eu tinha prometido que ia mandar tudo e que daria tudo certo. E desde o dia que a gente decidiu começar a organizar, eu digo pra ele, né, que seja feita a vontade de Deus, independente das coisas. Eu queria de um jeito, mas Deus leva por outro caminho. Ele queria de um jeito, mas Deus faz de outra maneira. E eu tenho certeza que naquele dia vai ser tudo lindo. E a gente não vai falar muito do casamento em si, porque a gente vai fazer outro vídeo falando tudo que a gente quer no casamento em si. Então, e tudo que a gente queria, tudo que a gente sonhava, a gente vai falar nesse outro vídeo. E vou botar fotos de inspiração também. O que eu quero frisar nisso pra vocês é que o relacionamento, ele é composto por fases. A gente precisa ter consciência de que a partir do momento que a gente começa um namoro, a gente já está namorando e pensando em casar com essa pessoa. Então não tem como você namorar sem pensar em casar. E da mesma maneira, quando você entra no noivado, você está dizendo para as outras pessoas que você pretende casar com aquela pessoa.
Não importa a data. Eu lembro que minha mãe me disse assim, não, se você noivar, você já tá dizendo que seu casamento tá muito perto. E assim, a gente noivou em 2020 e já vai pra 2023, ou seja, 3 anos. Já estamos em 2023. Já estamos em 2023. 2 anos, né? Porque o noivado foi em dezembro. Mas, assim, é isso. O relacionamento é isso. É você abrir mão. O relacionamento é você entender o outro. Hoje eu fui pro centro de adoração e Deus disse assim pra igreja, e obviamente eu recebi, que o caminho é estreito, mas quem vai com cada um de nós é Deus. A gente não pode desistir. A gente não pode abrir mão daquilo que Deus me deu. E eu já tenho levado isso pra mim, já tenho isso no meu coração, mas eu vou levar também no relacionamento. Que por mais que hajam divergências entre eu e Evandro, por mais que hajam dificuldades entre eu e Evandro, se Deus me deu Evandro, se Deus prometeu, Ele é quem vai concluir a boa obra. E eu tenho certeza que assim como a gente foi para o aconselhamento pré-nupcial, que o irmão disse, ele disse que a gente é a parte de baixo da aliança e Deus é a de cima. Ele complementa o círculo e faz um círculo perfeito. Ele é superior, então tá ele vai estar com a gente em todo passo a passo, sabe? Esteve com a gente antes do namoro e desde o começo eu coloquei Deus em primeiro lugar em nosso relacionamento. Nosso relacionamento é de Deus, inteiramente, completamente consagrado a Ele. A gente estava planejando um casamento e eu já disse ao Senhor, Senhor, Tu és o primeiro convidado. As pessoas nem sabem ainda. Até quando eu estava fazendo um propósito com Deus, que eu não gosto de compartilhar meus propósitos, mas até quando eu fiz um propósito com Deus e eu disse isso a Ele, eu disse, o Senhor é o convidado. Eu só quero que o Senhor faça, que o Senhor haja da maneira que o Senhor quer. Porque essa festa vai ser tua. Então, desde o começo, até no noivado, foi tudo consagrado a Deus. O nosso relacionamento é consagrado a Deus. Ele é a nossa base, Ele é o nosso alicerce. E vai continuar sendo, depois que a gente casar. Vocês precisam entender que, sem Deus, nada podemos fazer. Sem Deus, nada é concluído. Sem Deus, nada é feito. E as pessoas podem olhar assim e pensar assim, é muito fácil um relacionamento de Micaela e Evandro. Supondo, da mesma maneira Deus pode fazer com você. É muito fácil o seu namoro, o seu relacionamento com essa pessoa. Mas só Deus sabe o que vocês aprendem, o que vocês falam, o que vocês evoluem estando juntos. Então, agora, né, a gente está em março, faltam 8 meses para o casamento, vai faltar 7, e agora é dia 28 de março. E eu tenho certeza que o que Deus prometeu, e como Ele prometeu, e quem prometeu é fiel para concluir a boa obra. E eu vou mostrar isso tudo a vocês. E eu quero muito, eu oro muito para que o meu relacionamento com o Evandro sirva de testemunho para vocês. Para essas pessoas que estão vendo, para as pessoas que conhecem a nossa história. Porque, independente de tudo que a gente vive, de tudo que a gente fala, disso aqui que é muito importante, é Deus quem nos dá, é Deus quem nos proporciona. E eu realmente espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Ficou comprido, mas eu tenho certeza que vai valer a pena para quem assistir. E até pra gente, quando a gente for assistir esse vídeo daqui a uns anos. Daqui a um ano, depois do casamento, não sei. Que a gente for assistir, que a gente for ver tudo. Eu sei que Deus, Ele vai falar com vocês também. E é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.